Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City. Uma dessas três equipes ficará de fora das oitavas de finais da UEFA Champions League. É sobre isso o vídeo de hoje, mas antes da gente começar a falar do assunto principal do vídeo, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Nós estamos muito felizes com o desempenho do canal, nós já passamos de 110 inscritos e a nossa próxima meta é a meta de 500 inscritos. Então, se você puder, além de estar inscrito no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das atualizações e dos próximos vídeos, encaminhe esse canal para os seus amigos do WhatsApp, para os grupos. Fale um pouco da gente, fala um pouquinho dos vídeos, o que você tem achado. Além disso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova Champions League, desse novo formato. Você acha que fez sentido? Você achou legal? Você achou mais emocionante que era a proposta da UEFA? E que você acha que vai ser o campeão também? Nós temos um vídeo recente agora dos palpites. O meu campeão foi o Liverpool. E o seu, qual que é? Deixa aqui embaixo. E além disso, também deixa o like no vídeo. É muito importante o seu like e isso ajuda muito a recomendar o canal para mais e mais pessoas e a gente vai crescendo aos pouquinhos. E já começando a falar do assunto do vídeo de hoje, na quarta-feira nós tivemos a última rodada dessa fase de liga da Liga dos Campeões, onde são 36 equipes. As 8 primeiras vão direto para o mata-mata das oitavas de final. Do 9º ao 24º passa por uma rodada de playoff, que é chamada de repescagem aqui no Brasil. E do 25º ao 36º está eliminado. Nós temos aqui na imagem os 18 jogos que nós tivemos, todos no mesmo horário, 5 da tarde, no horário do Brasil. E como destaque, nós temos alguns muito importantes, como o Sporting, que empatou por 1-1 e estava sendo eliminado. Sim, o Sporting estava sendo eliminado até a hora do seu empate, que foi perto dos 80 minutos de partida. Nós tivemos uma grande goleada por 6-1. Nós tivemos o líder Liverpool, que jogou com um time meio misto, perdendo de virada por 3-2 do PSV. E nós tivemos também uma grande vitória do Paris Saint-Germain, que estava brigando para se classificar ainda contra o Stuttgart, que estava dentro e agora ficou fora e venceu por 4-1 fora. E também nós tivemos uma bela partida do Real Madrid, que provou o Rodrigo que não é um trio entre Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior, mas um quarteto entre Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior e Rodrigo, o raio, o Rodrigo, que é muito importante para esse Real Madrid, mesmo jogando numa posição que não é a dele de origem, não é a que ele mais gosta de jogar. Ele prefere jogar na ponta esquerda, como nós já sabemos, mas lá temos o Vinícius Júnior, atual melhor jogador do mundo pelo The Best. Mas ele jogando na ponta direita é muito importante. Ontem deixou mais 2 gols e ele é muito brilhante em jogos de Champions, tem ótimos números com a camisa do Real Madrid. Mas como não tem como acompanhar 18 jogos e falar dos 18 jogos, senão esse vídeo aqui teria mais de 3 horas, o jogo que eu acompanhei foi, na opinião de muitos e na minha também, o jogo mais importante entre Manchester City e Clube Bruges. Um Clube Bruges que, vale destacar, não é uma equipe boba. O Bruges estava 20 partidas sem perder antes do jogo contra o Manchester City e 4 jogos seguidos sem derrotas na Champions, com ótimas atuações. Um time realmente organizado e pelo valor que tem, pelo investimento que tem, pelo valor das contratações. É sim uma ótima equipe, muito bem treinada. Já o City era o contrário, o City estava a 4 partidas sem vencer na Champions e vinha de derrota, uma derrota muito dura contra o Paris Saint-Germain. E o Bruges não perdeu de adversários que o City perdeu, como Sporting e Juventus. O que vale destacar, como esse jogo era além de importante, porque o City precisava vencer, era um jogo também difícil. E antes da partida, algumas horas antes do jogo começar, nós tivemos um incêndio naquelas barraquinhas que tem. Sim, o jogo foi lá na Inglaterra, mas na Inglaterra, assim como no Brasil, também tem aquelas barraquinhas, aqueles quiosquezinhos vendendo coisas para comer. E a gente teve um incêndio até grande, se você vê nas fotos, assim, uma imagem até feia. E na coletiva até o Guardiola brincou, falando caso o City não se classificasse, ele já sabia o que ia estar nas manchetes do jornal seguinte, né? Essa imagem. Mas já começando a falar da partida, nós tivemos um primeiro tempo muito difícil para a equipe do Manchester City. Ficava, né, naquela posse de bola, na intermediária do time adversário, um pouco sem objetividade, né, que eu já reclamei, inclusive, aqui no canal, no nosso primeiro vídeo a respeito disso. E as únicas oportunidades, as únicas chances do Manchester City eram quando o Bruges errava, principalmente na saída de bola. Nós tivemos chances com o Phil Foden, com o Kevin De Bruyne nesses momentos, e até um gol anulado do Gundogan, um belo passe
do Bernardo Silva, mas que foi anulado. E já o Bruges, saindo com ótimos contra-ataques, conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Numa bela jogada bem trabalhada, um passe para o meio e uma finalização perfeita, sem chances para a defesa do Ederson, o que fez com que, assim, os torcedores do City, o Guardiola, entrassem em desespero, pois o City precisaria da vitória para se classificar e tinha que virar o jogo no segundo tempo, e o jogo estava muito difícil. Mas no intervalo tivemos uma mudança que mudou totalmente o resultado e o rumo da partida, que fez com que o City se classificasse para essa rodada de playoff. Nós tivemos a saída do Gundogan para a entrada do Savinho. No primeiro tempo, o City não teve muita velocidade no seu jogo. O Phil Foden era o jogador mais veloz, mas ele também não é conhecido por ser tão rápido. E a gente tinha um meio campo povoado com Bernardo Silva, Phil Foden, Kovacic, Gundogan e o próprio De Bruyne. Mas já com a entrada do Savinho, o Guardiola deu uma liberdade maior para o Matheus Nunes, que jogou como um ala, jogando com esses dois abertos, correndo muito pelos cantos, e povoou muito bem o meio campo com o Kovacic, que fez uma ótima partida, um ótimo segundo tempo, o De Bruyne, o Foden e também o Bernardo Silva, o que fez com que o City fosse muito mais ofensivo, mas assim, precisando virar o jogo, e nós sabemos que o City não é tão bom no quesito de contra-ataque, o time toma muitos contra-ataques e muitos gols de contra-ataque. Eu fiquei com muito medo da equipe do City tomar um 2-0. Estava, sim, mais próximo do Bruges fazer 2-0 do que o City fazer 1-1 e, consequentemente, virar o jogo. Tanto que o Bruges teve pelo menos 2 boas oportunidades antes do City virar o jogo. Mas, numa jogada muito boa, lá do meio campo, o Kovacic foi costurando pelo meio e na entrada da grande área chutou no cantinho e empatou a partida, dando aquela empolgação no estádio, aquela energia. E logo após, aos 19 minutos, num passe maravilhoso, um passe surreal do Savinho para o Gvardiol, ele deu uma bomba para o meio do campo, a bola desviou no zagueiro, que acabou fazendo o gol contra, e o City pôde sim ter o alívio, ter a vitória ali, para coroar essa entrada e essa mudança de jogo, e para ser sim nomeado o grande nome da partida. O Savinho fez o terceiro gol, ali por volta dos 30 minutos, e a partir dali o jogo praticamente acabou. O Bruges sabia que estava sendo classificado e que se ele tomasse mais gol ele podia perder a última vaga, a 24ª, e o Manchester City já estava tranquilo com o resultado, um 3-1 ali, conseguiu se classificar na 22ª colocação, o que é péssimo para o Manchester City. Nós temos que destacar que entre os 8 primeiros classificados, nós tivemos times que ninguém esperava, como o Lille da França e o... Meu Deus, esqueci de novo quem passou o oitavo. E o Aston Villa da Inglaterra. Então, olha isso, entre Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Juventus, PSG, quem se classificou direto para os oitavos foram esses 2 clubes. E esses todos os times citados, que eram sim favoritos para estar entre os 8, simplesmente vão ter que jogar essa rodada de playoff. Essa rodada de playoff, que nós temos um formato diferente, nós teremos o sorteio na sexta-feira, às 7h45 da manhã, onde... Vamos lá, 9º e 10º tá no pote para ter o sorteio com 23º e 24º, assim por diante. 11º e 12º no mesmo pote de 21º e 22º. Por que isso? Porque é um só jogar 9º contra 24º, 10º contra 23º, porque a UEFA pensou, e acho que pensou corretamente nisso, de que se isso acontecesse, os clubes iriam escolher. Então, poderia jogar ali de qualquer jeito para empatar, para propriamente perder, para pegar um adversário mais fácil. Fazendo assim e tendo sorteio, os clubes jogaram com a sua força máxima, todos eles, né? Todos eles, né? Aqueles que brigavam por uma vaga ou já estavam garantidos nos playoffs ou na repescagem. E nós simplesmente fomos abençoados com, na 11ª e 12ª colocação, Real Madrid e Bayern de Munique, respectivamente. E na 21ª e 22ª colocação, Celtic e Manchester City. Ou seja, teremos um City Real, de novo, que temos tido jogos impressionantes deles em fase de quartos de final e de semifinal, ou nós teremos um Bayern de Munique e Manchester City. Então nós teremos um jogaço nessa rodada de playoff. Como eu já falei, o sorteio vai ser na sexta-feira, 7h45, dia 31 de janeiro, e as partidas ocorrerão nos dias 11 e 12 de fevereiro e 18 e 19. Outro fator importante é que a partir de agora,
tanto nessa fase de playoff quanto nas oitavas, nas quartas, na semi e na final, vão ser semanas em sequência. Geralmente na antiga Champions nós tínhamos o jogo na semana, não tinha o segundo jogo na próxima semana, e aí sim nós tínhamos o segundo jogo, o jogo da volta. Mas agora vai ser diferente, agora vai ser tudo junto, em semanas seguintes, o que eu acho, assim, muito legal, muito interessante. E a gente aqui no Brasil já está acostumado, assim, Copa do Brasil e Libertadores, então pra gente é até melhor. As grandes decepções dessa primeira fase dos times que foram eliminados, nós temos os times da Red Bull, tanto a Red Bull Salzburg quanto o Red Bull Leipzig, que tiveram apenas 3 pontos. Mas no final acho que a Red Bull não tá nem aí, porque ela só quer mesmo é vender energético, isso ela tá conseguindo fazer muito bem. Mas além disso, nós teremos outros grandes jogos nessa fase de playoff. Poderemos ter sim um Juventus e Milan. Nós necessariamente teremos o PSG jogando contra um time da França, ou seja, um clássico ali do país. E outros grandes confrontos, times da Holanda podem se enfrentar. Então acho sim que a UEFA acertou muito nesse novo formato. E assim, os times têm que sim levar a sério essa primeira fase, essa fase de liga. Nós tivemos um Manchester City que sempre na outra Champions, com 4 jogos, já tinha classificado, já estava com 10, 12 pontos e jogava com os reservas nas últimas 2 partidas. A mesma coisa vale para o Bayern de Munique e para o Real Madrid, que não tiveram essa primeira fase horrível como foi a do City, mas foi muito abaixo do que se esperava dessas equipes. O Real Madrid perdeu em casa na Champions, o Bayern perdeu jogos muito fáceis, né, que eram com adversários melhores para se enfrentar, e foram muito punidos, e agora nós teremos que ter uma dessas 3 equipes, essas 3 grandes equipes, essas 3 equipes favoritas, inclusive ao título, eles vão ter que cair no playoff e vai ter uma das piores temporadas possíveis, vai passar um grande vexame. E como o City passou e fez um ótimo segundo tempo, está em fase de recuperação, eu acho que esse confronto vai ser muito equilibrado, vai ser muito legal. Eu, particularmente, prefiro ver o Manchester City enfrentando novamente o Real Madrid. Vai ser muito legal esse confronto, mas e vocês? Deixa aqui embaixo qual você precisa. Essa rodada de playoff, né, vai terminar no dia 19, na quarta-feira, e aí logo no dia 21, na sexta-feira, nós teremos o último sorteio, que já vai decidir todo o chaveamento até a grande final, mais uma mudança da UEFA para esse quesito. E o primeiro e o segundo colocado, que foi o Liverpool em primeiro e o Barcelona em segundo, cada um vai ter que ficar de um lado da chave. Então a gente só pode ter esse confronto na final. Outro ponto importante é que a partir das quartas de finais será sorteado o mandante. Sim, o Liverpool, mesmo sendo o primeiro, se acabar enfrentando o Manchester City, que passou em 22º, pode sim decidir lá no Etihad, lá na casa do Manchester City. Mas de qualquer forma, é uma Champions mais emocionante, com melhores jogos, muito interessante, e eu também estou muito empolgado para assistir. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa nova Champions? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai ser. Quem você quer ver? O City contra o Real Madrid ou o City contra o Bayern de Munique? E quem você acha que vai ser o campeão? Né? Só para terminar esse vídeo, trazendo uma informação também importante, os artilheiros dessa Champions, dessa primeira fase, foi o Lewandowski com 9 gols e o Guirassy do Borussia Dortmund também com 9 gols. Mas, todos sabem, o melhor jogador dessa Champions até agora é o Rafinha, do Barcelona. Ele fez, assim, uma Champions maravilhosa, uma Champions incrível, e tá aí na briga da Bola de Ouro contra o Salah. Mas é isso, fiquem com Deus, muito obrigado pelo vídeo de hoje, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela essa meta de 110 inscritos, e agora vamos juntos rumo aos 500. Um beijão, tamo junto, fiquem com Deus, e tchau!